Abra sua Bíblia, a segunda carta de Paulo a Tessalônica, capítulo 1, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto que nós vamos usar aqui como base para a nossa mensagem de hoje, para o nosso compartilhar hoje. Eu gostaria que você estivesse bem atento. A frase que nos diz aqui que o nosso Deus os faça dignos da vocação, essa, na verdade, é o ponto central da nossa mensagem de hoje, o tema da nossa mensagem. Dignos da nossa vocação, ou dignos da sua vocação. Esse é o tema que eu quero compartilhar com você hoje. Quando nós olhamos para esse texto que Paulo ele vai escrever pela segunda vez a essa igreja, o que originou a necessidade aqui da escrita, uma das razões do porquê Paulo escreveu essa segunda carta, é que na primeira carta ele falou, dentre os assuntos, sobre a vinda de Jesus, sobre que ele viria, como ele iria se manifestar a nós, e isso não ficou muito claro àquela igreja. Era uma igreja que estava progredindo na fé, era uma igreja que estava crescendo, e quando você vai ler o capítulo 1 da primeira carta, você vai ver Paulo exatamente falando sobre isso, que Paulo olhava e via como o amor deles crescia, como a fé deles estava crescendo, e Paulo se admirava daquilo. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos que Paulo, mais uma vez, ele diz: eu oro por vocês constantemente, e eu oro por essas razões. Sempre nas cartas de Paulo você vai ver ele orando pelos irmãos, orando pela igreja. E sempre ele orava, ele dizia àquela igreja como aquela igreja estava crescendo, como aquela igreja estava sendo, vamos dizer, o amor de Jesus estava manifestando através daquela igreja. Dava ali algumas advertências necessárias, mas sempre, destaco que ele sempre estava orando por cada igreja. E ele faz questão de todas as suas cartas, ele começar com essa oração. Agora, quando nós olhamos aqui, não é diferente. E ele diz que ele orava constantemente por aquele povo. Quando nós olhamos para quando ele escreveu a primeira carta e quando ele falou sobre a vinda de Jesus, essa igreja não entendeu muito bem como seria isso, a ponto que eles achavam que Cristo já tinha voltado. Tinha um grupo que achava que Jesus já tinha voltado. Tinha outro grupo que achava que era tão iminente o negócio que até parava de trabalhar. Aqui na segunda carta nós encontramos aquele texto famoso que diz: aquele que não trabalha não coma. Então era esse o cenário, era essa a situação, e isso foi uma das razões que originou a segunda escrita, essa carta que nós temos aqui bem diante de nós. Quando nós olhamos para o texto que lemos, Paulo ele vai falar que orava para esse povo de uma forma constante, para que Deus os fizesse dignos da vocação, e com poder eles cumprissem todo o propósito. No verso 12, diz assim: o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês, e não só vocês, mas o nome dele em vocês, mas vocês nele, segundo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero começar destacando aqui a vocês essas três palavras: dignos, vocação e glorificar. Vamos começar pela terceira. Aqui no verso 12 ele diz: assim será glorificado o nome do Senhor Jesus em vocês. Glorificar não significa simplesmente no momento de reunião, no momento de louvor, você levantar suas mãos, dizer aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Não. Glorificar significa você reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a soberania de Deus. E soberania fala de que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus é majestoso, sublime, imutável, que Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Não somos nós que estamos no controle de Deus, é Ele que está no nosso controle. É Ele que está no controle de todas as coisas estão sujeitas ao Senhor. É isso que a soberania vai dizer. Agora, há uma diferença entre você conhecer isso e reconhecer. Porque muitas pessoas conhecem esse atributo de Deus que chamamos de soberania,
mas não são todos que reconhecem isso em suas vidas. Então glorificar, assim como o Senhor, aqui através do apóstolo Paulo está dizendo, assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, ou seja, vocês precisam ter uma postura em que vocês reconheçam a grandeza de Deus na vida de vocês, a soberania de Deus na vida de vocês. Glorificar também significa reverenciar a santidade do Senhor, andar em temor. Diga comigo, temor. Alguém sabe o que é temor? Temor não é ter medo. Temor é um profundo sentimento de respeito, que me leva a ter uma vida de obediência ao Senhor. Isso é temor. Salomão ele vai dizer que o princípio da sabedoria é o quê? Temor, reverência, respeito. Eu sou de uma época, talvez você seja também, em que, enquanto tinha alguém aqui com a Bíblia aberta, fazendo a leitura, o diácono parava o cidadão lá na porta, não pode entrar, mas por quê? Eu quero entrar. Não, a palavra de Deus está sendo lida. Isso era reverência, respeito. É claro que algumas coisas antigamente era exagero, não tinha essa necessidade, mas falar isso hoje, que isso era feito, na mente de muitos buga, Porque fala, pelo amor de Deus, que religiosidade era essa? Gente, não era uma religiosidade, era respeito, era reverência. E precisamos tomar cuidado que com o tempo nós estamos, às vezes, tornando as coisas tão assim palatável, que é perigoso perdermos o quê? O temor, a reverência, o respeito. Não podemos esquecer que aqui é o quê? A casa de Deus. É um lugar santo, é um lugar onde prestamos reverência. Não só aqui, mas em todos os lugares, aonde vamos. Então glorificar a Deus envolve também andar em temor e manifestar, por último, o seu nome. Isso é glorificar. O Senhor está dizendo, assim o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele. Ou seja, a minha vida, através da forma como eu ando, a minha postura, eu reconheço Deus na minha vida. E como eu reconheço Ele na minha vida, Ele é grande, Ele é soberano, eu reverencio a Ele, a sua santidade, eu ando em temor, e eu manifesto o seu nome. Isso é extraordinário. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra, a vida dele foi para glorificar o Pai. A vida dele foi para glorificar o Pai, até mesmo na sua morte. Quando nós olhamos lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 1, a Bíblia vai dizer, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Aqui no capítulo 17 de João, nós chamamos da oração sacerdotal. Até nós, hoje, estamos incluídos aqui nessa oração. Jesus, ele vai começar orando e ele diz, Pai, chegou a hora. Que hora é essa? A hora em que ele ia entregar a sua própria vida. Chegou a hora, glorifica o teu nome, para que o teu filho te glorifique. Até na morte de Cristo, o Senhor seria glorificado. A morte de Cristo não era uma derrota, meu irmão. A morte de Cristo não é a derrota de Cristo, não é a derrota de Deus, não é a derrota do cristianismo, muito pelo contrário, é a vitória. A cruz de Cristo é a vitória. E lá na cruz o Senhor estava glorificando o nome do Pai. Lá na cruz ele estava dizendo, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. Enquanto os homens estavam fazendo festa, achando que tinha matado mais um mártir, mais um falso profeta. Talvez o inferno, o diabo estava em festa, acabamos de matar o Messias. Não, meu irmão, muito pelo contrário. Ali não era a derrota de Cristo, era a vitória do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer que lá na cruz, o Senhor expôs publicamente os principados e potestades. Lá na cruz. Então a cruz não é, vamos dizer, a derrota de Cristo, muito pelo contrário, é a vitória. E a cruz glorifica o nome do Senhor. Até na morte, Jesus estava glorificando o Pai. Agora, se Jesus viveu para glorificar o Pai, imagina eu e você. Glorificar o Senhor quer dizer ter uma vida em que ela servirá para a glória do Senhor. Em tudo que eu faço. O apóstolo Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Não, é só um copo d'água, é para a glória de Deus. É qualquer coisa, meu irmão, que você for fazer, é para a glória do Senhor. Tudo que você for fazer, é para manifestar o nome do Senhor, dizer que Ele é grande e poderoso, que Ele é soberano.
Não é só no momento de reunião, na hora do louvor. Aqui nós levantamos as nossas mãos, aqui nós adoramos, aqui nós declaramos majestoso, sublime. Não, em todo lugar declaramos Ele é poderoso, Ele é soberano. Até num simples ato de comer, beber. A minha vida deve glorificar o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. Eu também quero destacar como o Senhor, Ele nos diz, esse tema para nós hoje, Ele traz esse tema para nós hoje, dignos da sua vocação. E eu destaco primeiro a palavra digno, e digno quer dizer adequado. Merecedor. Talvez isso possa parecer incoerente. Como assim ser adequado, merecedor? A salvação não é pela graça, eu não preciso fazer nada, né? Ok? Não precisa fazer nada para acessar a salvação. A salvação, ela não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ela é um dom de Deus, é um dom gratuito. Nós acessamos a salvação pela graça, favor imerecido, ok? Então, acessar a salvação é uma coisa. Depois de acessar a salvação, é a continuidade do negócio. Certo? Até mesmo em Efésios capítulo 2, onde vai nos falar sobre a salvação, não ser pelas obras, mas pela graça, como um dom de Deus. Lá no verso 10 vai nos falar que Ele nos criou para as boas obras. Então eu acesso pela graça a salvação. Após eu acessar a salvação, eu passo pela porta que é Cristo. Ele é a salvação. E agora eu entro no caminho, que também é Cristo. Agora, nesse caminho, nesse processo, nessa caminhada cristã, o apóstolo Paulo ele vai nos orientar sobre algumas coisas. Primeiro, Filipenses capítulo 2, verso 12. Olha só o que vai nos dizer essa palavra. Filipenses 2,12 diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Acessar a salvação é pela graça. Agora, depois que eu recebo ela, eu preciso desenvolver. A palavra desenvolver aqui significa progredir, significa crescer, significa produzir, significa empenhar em algo para trazer resultados. Ok, você recebeu a salvação, foi pela graça, o Senhor te deu. Até porque nós não tínhamos nada para oferecer ao Senhor, a não ser pecado. Não tínhamos nada a dar a Ele em troca da salvação. Muito pelo contrário, foi o Senhor Jesus que nos deu tudo. Pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia, Ele entregou sua vida, derramou todo o seu sangue. Hoje nós temos perdão dos nossos pecados. Ele é quem nos dá tudo. Nós só chegamos a Ele tudo sujo, imundo, totalmente impuro, numa condição de condenado. Ele vem e nos lava, nos limpa, e agora nós somos mais alvo do que a neve, santos. O Senhor é maravilhoso, esse é o amor do Senhor para nós. Agora Ele diz: eu te dou essa salvação. O que eu vou fazer com a salvação em Cristo? Ele nos diz que nós somos uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A salvação é sua, desenvolva ela. É um presente que Deus nos dá, desenvolva ela. Desenvolver quer dizer progredir. Você aceitou a Cristo há quantos anos? Você já progrediu quanto? Você já tem quantos anos de vida cristã? O quanto você já cresceu? O quanto você já produziu? Em que você está empenhado na vida cristã para trazer resultados para o Senhor? Em outras palavras, glorificar o nome do Senhor? O Senhor, Ele te salvou, Ele me salvou, e agora eu vou viver para glorificar o nome dEle. Como é que eu estou fazendo isso? Como é que eu estou glorificando o nome do Senhor? Então, é aqui que entra essa palavra de dignos. Dignos da sua vocação. Digno quer dizer adequado, merecedor. Ou seja, quanto mais eu cresço, quanto mais eu vou progredindo, quanto mais eu vou me empenhando, produzindo, mais adequado eu vou sendo a essa vocação. Vocação significa chamado. Diga comigo, vocação significa chamado. Todo chamado deve glorificar a Deus. Todo chamado deve glorificar a Deus. Todos nós temos um chamado. O chamado não é meu para usar a meu bel prazer. O chamado é para glorificar o nome do Senhor. Todo chamado deve glorificar o nome do Senhor. E há alguns tipos de chamado, e eu quero destacar aqui alguns para você. Primeiro, todos nós somos chamados para a salvação. Todos nós, o Senhor nos chamou para ser salvo, e é a manifestação da vontade dEle, que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não é da vontade do Senhor que uns se percam, não é da vontade do Senhor que uns vão para a perdição, não, a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. O Senhor nos chamou para sermos filhos. Quem aqui é filho de Deus?
Se você hoje é filho de Deus, foi porque você atendeu a esse chamado. O chamado de ser filho, Ele também nos chamou para sermos santos. Quem aqui é santo diz amém. Se você é santo, você está cumprindo a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 diz, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. E abstenhar quer dizer parar. Pare de cometer isso. A vontade de Deus é a nossa santificação, porque Ele nos chamou para isso. Verso 7 diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Por isso que não faz sentido nós nascermos de novo, aceitarmos a Cristo e continuarmos em pecado. Não faz sentido, por quê? Porque Ele nos chamou para sermos santos. Qual que é a necessidade de sermos santos? Diz o Senhor, sede santo porque eu sou santo. Sede também é no imperativo, é um mandamento, não é uma escolha por conveniência, é um mandamento, seja santo, porque o Senhor é santo. O Senhor Jesus já nos deu acesso à santidade. Quando nós acessamos a salvação pela graça, mediante a fé, Ele vem e nos santifica. Santificação inicial. Quando entramos no caminho, nesse processo, nós estamos na santificação progressiva. Aqui é onde nós vamos crescendo, progredindo, desenvolvendo a salvação. Ele nos chamou para ser santo, ok? E a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele nos chamou para ser santo em toda maneira de viver. Diga comigo, toda maneira de viver. Ah, irmão, é muito forte isso. Deus nos chamou para ser santo em toda a nossa maneira de viver, não foi em partes, ok? Deus não nos chamou simplesmente para ser santo em partes, mas foi em tudo. Ser santo em toda a nossa maneira de viver. Por exemplo, alguém aqui roubou essa semana? Levanta a mão. Tem um policial aqui, cuidado, né? Alguém aqui roubou essa semana? Não, ninguém roubou essa semana, glória a Jesus. Nem que seja uma balinha, né? Alguém de manhã confessou que roubou um chocolate em casa. Ninguém fez isso, certo? Mas não precisa responder. Quem aqui mentiu essa semana? Sangue de Jesus tem poder. Espírito Santo, examina o coração de cada um agora. Quem aqui levantou falso testemunho contra o irmão, falou mal de um irmão essa semana? Ok? Então é ser santo em toda maneira de viver. Às vezes nós ficamos olhando as coisas grandes para nós, pecados escandalosos, mas Deus está de olho em tudo. Ele nos chamou para ser santo em toda a nossa maneira de viver, amém? Em toda a nossa maneira de viver. O Senhor, Ele quer vir e nos encontrar santos, santificados. Glória a Jesus. O Senhor também nos chamou para produzir frutos. Diga comigo, produzir fruto. João 15,16 vai nos dizer, não fostes vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Esse texto nos traz uma revelação muito grande. Não foi eu que escolhi o Senhor, foi Ele que me escolheu. E na verdade nós usamos até um termo errado quando a gente vai fazer um convite, né? Quem aqui quer aceitar a Cristo? Pelo amor de Deus, gente. Nós temos que agradecer todo dia, porque foi Ele que nos aceitou. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. O que eu tinha para oferecer a Deus, a não ser pecado? Que condição eu estava para dizer, ou estar na posição de decidir, Senhor, eu te aceito ou não? Pelo amor de Deus. Quando falasse, olha, Cristo está de braços abertos, era para todo mundo vir, correndo. Ele nos escolheu. E isso deve te alegrar e já é motivo de você saltar dessa cadeira, irmão, e dar glória a Deus todos os dias da sua vida. O Senhor te escolheu, Ele te salvou, Ele te fez uma nova criatura. Ele te fez parte da família dEle. Nós estávamos aqui participando da ceia do Senhor, que nos faz lembrar isso. Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas está vivo para a glória do Senhor, e por isso a nossa fé é viva. A palavra que nós pregamos, ela é viva, ela é verdadeira. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é o que fortalece a nossa vida. Quem aqui é discípulo de Jesus, levante a mão, diga glória a Deus. Será que é mesmo? Eu gosto de levantar essas questões para você ficar assim pensando. O que faz você discípulo? Ah, eu frequento a igreja, sou lá da Alcance, às vezes vem de 6 em 6 meses, mas ela dá alcance. O Senhor, Ele nos diz, ó, João 16,
João 15, verso 8 diz: nisso é glorificado o meu Pai, dentro do contexto que nós estamos falando de viver para a glória do Senhor. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Não é dar pouco fruto, é muito fruto. Aquele que dá muito fruto, estamos falando sobre desenvolver a salvação, produzir, ser digno da vocação, do chamado que o Senhor nos deu, merecedor, adequado. Então, se a minha vida glorifica ao Senhor, eu preciso dar fruto, eu preciso produzir, eu preciso crescer. Para muitos isso hoje já soa como, nossa, já vai vir aquela palavra de cobrança, colocando peso em nós. Irmão, não é eu que estou dizendo, é o Senhor Jesus. Quer ser meu discípulo? Produza fruto. Quer ser um cristão verdadeiro? Desenvolva a salvação. É o Senhor que está dizendo, eu também estou incluso no pacote. Ser discípulo, uma coisa que eu tenho aprendido, ser discípulo, irmão, não é peso. Ser servo do Senhor não é peso. Servir ao Senhor não é peso. Peso é andar lá no mundo cheio de pecado. Isso é que é pesado. Servir ao Senhor é um grande privilégio. É um grande prazer. E precisamos atentar para isso. Precisamos olhar bem para isso. Então o Senhor, Ele nos chamou para a salvação, para sermos filhos, sermos santos e produzir frutos. Aqui são alguns tipos de chamados que nós encontramos na Bíblia. Porém, eu quero falar com vocês sobre dignos da sua vocação. E a vocação é sua, porque o Senhor te deu. Quando nós olhamos o ensino bíblico acerca disso, nós vamos encontrar um ensino que vai nos falar sobre um chamado principal. E também sobre um chamado específico. E isso aqui reflete muito bem, resume muito bem esse ensino para nós hoje. Missão principal, porque chamado é missão, é uma tarefa que nos é dada. Uma missão principal é aquela missão que nos une, que nos faz ser igreja, que nos torna corpo. Um exemplo de uma missão principal: todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Quando o Senhor Jesus diz lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, Ele não estava falando para 1, 2, 3. Ele não estava falando para pastor, diáconos, apenas líderes de célula, ou quem dirá, auxiliares de célula. Não, Ele está dizendo para todos os discípulos. Todos aqueles que professam fé em Jesus. Essa é uma missão principal, é um chamado, todos nós temos. Ou seja, esta é a missão, um chamado que nos une, que nos faz corpo, que nos faz igreja. Manifestar o nome do Senhor, pregar o seu amor, anunciar a sua vinda, pregar o seu sacrifício na cruz, a sua ressurreição, falar da sua graça e da sua misericórdia. Todos nós fomos chamados para isso. Todos nós fomos chamados para isso. Não foi ciclano apenas, não foi apenas o fulano, não, todos nós fomos chamados e precisamos nos conscientizar desse chamado. Todos fomos chamados para pregar o Evangelho, para falar do Senhor. Também existe a missão específica, ou chamo também de chamado específico. Enquanto a missão principal ela nos une, nos forma igreja, manifestamos como igreja, a missão específica ela nos diferencia. É aqui aonde no corpo cada um é um membro, cada um tem uma tarefa, cada um tem uma função. Cada um de nós. Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho, isso como um todo. Agora, cada um de nós tem uma tarefa específica no corpo. Cada um de nós. E aqui eu uso o ensino da parábola dos talentos. Mateus capítulo 25. Quem já leu essa parábola? Se não leu, lê em casa, irmão. Parábola dos talentos, capítulo 25 de Mateus. Ali vai falar que o servo, ele se apresentou ao seu senhor. E ele quis ali dividir os seus bens, porque ele ia se ausentar do país. E ele repartiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Para um ele deu quanto? Para quanto? 5. Para outro ele deu quanto? 2. E para outro ele deu 1. O que tinha 5 fez o que com os 5? Diga comigo, desenvolveu. Ele produziu, ele cresceu, ele se empenhou para que multiplicasse. Dos 5 virou 5. O Senhor mandou ele fazer aquilo? Não mandou, mas ele fez. O que recebeu 2, desenvolveu, produziu, correu atrás. Dos 2 virou 4. E o que tinha 1 fez o quê? O Senhor mandou enterrar? Não. Não mandou.
Eu aprendo algumas coisas com essa parábola. O que eu aprendo com essa parábola? Primeiro, o Senhor, Ele confia a cada um talentos. Talento fala de valor, algo de valor. Ele não confiou algo qualquer nas nossas mãos, Ele confiou algo de valor. E algo que não tem valor simplesmente para o mundo, é algo que tem valor para Ele, o dono do universo. Imagine o dono do universo dizendo: eu te entreguei algo na sua mão que é valioso para mim. É valioso para mim. Então Ele entregou algo de valor na nossa mão. Agora, o que eu aprendo também na parábola dos talentos é que não tem nenhuma pessoa que nasceu nessa vida, que respira, que diga que não tem pelo menos um talento. Irmão, você pode não achar, você pode dizer: não tem nada nessa vida que eu faça para glorificar o Senhor. Irmão, pelo menos um talento você tem. Pelo menos um talento eu tenho. O Senhor confiou pelo menos um. Agora, muitas vezes parece tão insignificante para nós que nós fazemos o quê? Pegamos e enterramos. E quando enterramos, paramos e ficamos olhando aquele que tem 5, desenvolver, trabalhar. O talento que não é usado, ele é perdido. Diga comigo: o talento que não é usado, ele é perdido. Aquele que tinha um, ele foi lá, desenterrou, prestou conta com o seu Senhor, e o Senhor tomou aquele talento dele e deu àquele que tinha 10. O Senhor, Ele entregou tarefas à nossa mão, uma tarefa principal que nos une como igreja. Todos nós precisamos pregar o Evangelho, meu irmão. Ele nos deu tarefas específicas, cada um de nós tem um papel específico no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo foi aquele quem mais teve revelação sobre a igreja, e ele diz: Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Cada um de nós é um membro, tem uma tarefa, tem uma função. Qual que é a sua função, meu irmão? Qual é a minha função? O Senhor entregou algo para você fazer. Se você não está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, ou seja, você não sabe qual que é a sua função no corpo. Imagine um corpo que está com AVC, está com parte paralisada, inoperante. Vamos supor que você é um braço no corpo de Cristo, mas você não sabe que é um braço. E o braço está lá, sem movimento. Existe uma declaração que nós usamos, e talvez você já ouviu isso, talvez até já ouviu de alguns de nós aqui, mas ela é um tanto, vamos dizer, mal compreendida. Quem aqui já ouviu? Gente, Deus te chamou para fazer algo, mas se você não fizer, Deus vai levantar outro. Quem aqui já ouviu isso? E de fato Ele vai levantar, porque a obra é dele, a obra ela vai continuar. O Senhor, Ele vai levantar outro para fazer aquilo, a obra é do Senhor, amém? Ela não depende de mim, de você, para continuar caminhando. Agora, não quer dizer que nós não seremos responsabilizados daquilo que Ele nos chamou para fazer. Ele vai levantar outro, Ele vai fazer com que aquela obra se desenvolva, mas um dia, eu e você estaremos diante do Senhor, e Ele vai nos prestar contas, chamar, e aí? Eu que te dei aquela tarefa. Aqui eu lembro do que o profeta Ezequiel nos ensina sobre o atalaia. O atalaia é aquele que ficava em cima do muro ou no gariba, e ele ficava olhando lá para fora. E ele ficava ali atento, vigilante. Caso viesse o inimigo, ele tinha que correr e avisar o povo, para o povo se proteger, correr, se salvar, fazer alguma coisa. Nós somos os atalaias do Senhor. Se nós vimos alguém em perigo e não avisarmos, e nós usamos esse ensino para falar da missão principal, que é de pregar o Evangelho. Se nós estamos vendo as pessoas correndo perigo, mas não avisamos, nós somos os atalaias. Aquelas pessoas vão morrer, e o Senhor vai nos dizer lá em Ezequiel: da sua mão eu vou requerer o sangue. Eu fico imaginando como é essa prestação de contas. O Senhor requerer o sangue das pessoas das nossas mãos. Essa talvez pode ser uma palavra forte para você, que está ouvindo hoje, mas é muito necessária, e precisamos abrir os nossos olhos para isso. Agora, se eu sei que o Senhor me chamou para algo, se eu sei que o Senhor me convocou para algo, por que eu não estou fazendo? Por que eu não estou executando? Todo chamado de Deus provém de uma necessidade urgente. Todo chamado do Senhor provém de uma necessidade urgente. Abra aí em Mateus capítulo 9, verso 35. Você está entendendo até aqui, sim ou não? Mateus capítulo 9, verso 35, esse aqui é um texto que o pastor Jorge usou há 2 domingos atrás, para trazer uma palavra para nós, e eu quero destacar um detalhe aqui, nesse texto. O texto vai dizer que Jesus percorria
todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças. Esse era o ministério de Jesus. Verso 36 vai dizer: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são o quê? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nesse texto nós temos um problema. Qual que é o problema aqui? Poucos trabalhadores. Nós temos uma necessidade. Qual que é a necessidade desse texto? Olha o tamanho da seara, gente. Olha o tamanho da seara. O problema, gente, é que para quando a gente fala de trabalho, o crente até esperneia. Tem crente que se descobrir que lá no céu tem trabalho, arrisca nem ele querer ir para o céu mais. Irmão, no céu tem trabalho. O Senhor Jesus, Ele nos chamou para trabalhar, amém ou não amém? Ele nos chamou para trabalhar. Então olha só o tamanho da seara. Ele olha para os discípulos e diz: olha o tamanho da seara. O problema é que os trabalhadores são poucos. Ele está dizendo: olha para o mundo, gente. O mundo sem Deus, o mundo sem Jesus está precisando de trabalhadores. Qual que é a solução aqui? O Senhor, Ele diz: clame ao Senhor da seara para que Ele mande mais trabalhadores. E esse é o meu clamor hoje, nessa noite, para vocês. Que o Senhor envie vocês, desperte no coração de vocês para o tamanho da seara e para o chamado que cada um de vocês tem. Mas o que eu quero destacar aqui é: muitas vezes estamos indiferentes a essa situação, a essa necessidade. Por quê? Porque depende de como nós estamos vendo a multidão. Quando Jesus olhou para a multidão, o que Ele viu? Pessoas aflitas, exaustas. Quando Ele olhou para a multidão, Ele viu pessoas carentes, como ovelhas perdidas precisando de pastor. Quando Jesus olhou para a multidão, Ele viu isso. Por causa do que Ele viu, gerou dentro dele o que? Compaixão. O que é compaixão? Ele se compadeceu. Compaixão é você ver a situação do outro, a dor do outro, e se mover em prol daquilo. Alguma coisa eu preciso fazer para ajudar. É diferente de ter pena, é diferente de ter dó. Talvez você tenha dó, talvez você tenha pena. Você passa: nossa, que situação difícil, né? Mas vai embora, sua vida está tranquila, está feliz, vida que segue. Ter compaixão não. Ter compaixão é não aceitar a condição do outro, naquele sofrimento, naquela miséria. Jesus, quando Ele olhou, Ele viu a multidão aflita, exausta, e Ele se compadeceu. O que está precisando no coração da igreja hoje é o quê? Compaixão. Compaixão. Agora a questão é: quando você olha para a multidão, o que é que você está vendo? Você está vendo como Jesus viu? Uma multidão aflita, uma multidão exausta. A questão que penso eu, e eu quero trazer esse ponto de vista para você, para que você pense: quando nós olhamos para a multidão, nós estamos vendo talvez pessoas felizes e satisfeitas, que se nós falarmos de Jesus, a gente vai estragar a vida delas. Vai pensando aí, talvez você já se deparou com situação assim: nossa, essa família parece tão feliz, será que elas precisam de Jesus? Existem pessoas que a gente olha e fala assim: meu Deus, parece que é mais crente do que eu. Olha só, é feliz. Olha a casa, carro, família, olha os filhos, perfeitos. Tem tudo que eu sempre sonhei. Gente, tem pessoas, e eu já ouvi isso, que olham para as pessoas lá fora e acham a vida das pessoas mais atraente, melhor do que a delas que estão na igreja. E diz: será que vida de igreja compensa mesmo? Quando eu olho para a multidão, o que é que eu estou vendo? Não é uma crise que talvez só você tenha passado, talvez eu presenciei, já escutei, mas até um salmista, ele nos diz: eu olhei para a vida do ímpio e eu tive inveja, porque ele prospera e eu não. No decorrer daquele salmo, o Senhor vai mostrar para aquele ímpio o fim do ímpio, aquele que vive sem Deus, e no final do salmo ele conclui: melhor para mim é confiar no Senhor. Como é que nós estamos vendo as pessoas lá fora? Gente, as pessoas lá fora, desviadas, desigrejados, sem Deus, sem esperança, sem vida, sem condições de estar na família de Deus, estão condenados. Estão em uma condenação iminente, caminhando nesse mundo sem esperança, sem Deus.
Essa é a condição das pessoas. Pode estar com a conta recheada, com o carro do ano, pode estar numa casa de luxo, está sem Jesus, está sem nada. Está sem nada. O que nos parece é que o mundo hoje não está precisando mais de Jesus. Meu irmão, se você pensa, se eu penso que o mundo não está precisando de Jesus, é nós que estamos precisando de Jesus. É nós que estamos precisando converter de novo. Porque Ele nos chamou para uma tarefa, e essa tarefa é pregar o Evangelho a todas as pessoas. Agora, quando eu olho para as pessoas, eu digo, não, essa pessoa não está precisando de Jesus. Fica até parecendo que se eu falar de Jesus, eu vou estragar a vida dela. Talvez você faz um comparativo, depois que você aceitou Jesus. Quem aqui já ouviu isso? Depois que eu vim para a igreja, minha vida foi pior. Quem aqui já ouviu isso ou já falou isso? Misericórdia. Senhor, depois que eu vim para a igreja, minha vida foi pior. Não, irmão, não foi não. Depois que você veio para a igreja, você agora é salvo. Você estava caminhando para o inferno, agora você está caminhando para o céu. Agora você anda de mãos dadas com o Senhor. Não tem nada melhor nesse mundo. Não tem nada mais maravilhoso. Isso é extraordinário. Então, como é que nós estamos vendo o mundo? A necessidade existe. Olha o tamanho da seara. Ela está pronta para a colheita. Agora, o Senhor nos chamou, Ele nos designou, Ele não só nos chamou, Ele nos capacitou. Ele nos capacitou. Há um chamado de Deus sobre a nossa vida, há um chamado do Senhor sobre nós. Ele nos deu uma vocação. Esse é o tema da mensagem, dignos da sua vocação, ela é sua, o Senhor te entregou. Esse chamado é seu. Agora, essa foi a primeira parte da palavra, amém? Você entendeu até aqui? Glória a Jesus. Pode continuar ou não? Então vamos lá. Nessa parte aqui eu falo sobre duvidar de Deus. Quem aqui nasceu por acaso? Ou foi um acidente? Ninguém, meu irmão. Todos nós nascemos com propósito. E isso é belo. Porque por mais que não estava no controle do homem, nada passa do controle de Deus. Por mais que talvez o pai ou a mãe diga, nossa, eu não queria. Não, irmão, Deus quis. O salmista ele vai nos dizer, olha, eu te formei no ventre da sua mãe. Quando ainda estava numa substância ainda informe, eu escrevi todos os seus dias. Não só metade da sua vida, não, todos eles. Há um plano, há um propósito de Deus para todos os nossos dias. Isso aqui fala da presciência de Deus, é um outro atributo de Deus. Ele sabe o fim desde o começo. Ele já sabe o meu último dia aqui na terra. Eu não sei nem o meu amanhã, mas Ele sabe de tudo. Há 5, 6, 7 anos atrás, eu não sonhava estar aqui hoje, morando em Goiânia, aqui congregando com vocês, mas hoje eu estou aqui. O Senhor já sabia que eu estaria aqui. O Senhor já sabia que você estaria aqui. O Senhor escreveu todos os seus dias. Ele tem um plano, um propósito para todos nós. Lá em Jeremias capítulo 1, verso 5, o Senhor vai dizer para o profeta, antes que eu formasse no seu ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Ele nos chamou quando eu não havia nem mesmo nascido. Agora, por exemplo, para a salvação, quando foi que o Senhor nos chamou para a salvação? A Bíblia vai nos dizer que o Senhor nos chamou e nos predestinou para a salvação antes dos tempos eternos. Antes que houvesse dia, antes que Ele dissesse haja luz, antes que Ele criasse o tempo dentro da eternidade, Ele já tinha te chamado. Ele já tinha designado você para a salvação em Cristo. Ele já tinha feito de você igreja dentro do plano do Senhor antes que houvesse tudo ou qualquer coisa. Isso é a presciência de Deus. Agora, você crê que é um propósito de Deus na sua vida? Você crê que é um plano de Deus para você? Você crê que foi Deus que te criou, sim ou não? Agora, por que duvidamos de Deus? Como assim duvidamos de Deus? Como é que essa dúvida ela se manifesta em nós?
Na Almeida Revista Corrigida, o texto de Salmo de número 78, porque não tem capítulo, Salmo de número 78, verso 41 vai dizer: voltaram atrás e tentaram a Deus. Como é que eles voltaram para trás e tentaram o Senhor? E aqui está falando do povo de Israel. O povo de Israel saiu mais ou menos 2, 3 milhões de pessoas lá do Egito em caminho à terra prometida, mais ou menos uma caminhada de 40 dias, demoraram 40 anos. E dos 2, 3 milhões que saíram, só 2 entrou. O resto nasceu tudo lá no deserto. Voltaram atrás e tentaram a Deus como? Duvidaram do Santo de Israel. Através da dúvida desse povo, esse povo foi incrédulo, esse povo murmurou, esse povo foi contra o Senhor. Esse povo queria matar o líder deles, que era Moisés. Esse povo, no meio do deserto, construiu um bezerro de ouro e começou a adorar, e dizer: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Imagina isso, irmão. Imagina se voltar de uma forma tal contra Deus, a ponto de construir um bezerro de ouro e dizer: esse é o nosso Deus. Ele que nos tirou lá do Egito. Esse povo tentou o Senhor, voltou atrás na sua fé, duvidaram de Deus. Como é que essa dúvida ela se manifesta em nós? Quando nós duvidamos de nós mesmos. Como assim? Não foi Deus que te criou, sim ou não? Não foi Ele que te planejou, sim ou não? Mas por que você duvida de si mesmo? Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te criou. Ele que deu um plano, tem um plano para a sua vida. Ele que te entregou uma missão. Mas na hora que é para você executar, na hora que é para mim executar, eu falo: ah, Senhor, eu não sei não. Não dou conta disso não. Em Atos, no capítulo de número 9, no verso de número 10, olha só o que diz. Aqui é o momento da conversão de Saulo. Saulo, ele não fazia nada, gente, a não ser matar crente. Imagina só, Saulo, Atos capítulo 9, verso 1, Saulo respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sacerdote e pegou autorizações, cartas de autorização para mandar prender crente, para mandar matar crente e pronto. Essa era a vida de Saulo, um zeloso religioso, a tal ponto de fazer isso. Porém, no caminho de Damasco, onde ele estava com essa missão, ele vê o Senhor Jesus. Cai do cavalo, fica cego. Aí ele fala: vai para uma cidade tal, lá na rua tal, e fique lá aguardando. Em Atos, no capítulo 9, no verso 10, sobrou para um ir lá. Quem de vocês queria ir lá falar com Saulo? Quem de vocês queria ir lá falar com Saulo? Saulo não fazia nada, gente, ele só matava crente. O primeiro mártir da igreja, irmão, pegaram Estevão, mataram Estevão apedrejado, pegaram as roupas dele e colocaram nos pés de quem? De Saulo. Aí Saulo vai lá, pega mais cartas: eu vou acabar com todo mundo, eu vou acabar com essa seita chamada O Caminho, vou acabar com todo mundo. Pegou carta, foi para um caminho de Damasco e falou: vou prender todo mundo. Viu Jesus: Senhor, Senhor. Só que agora ele manda esperar num lugar. E lá em Atos 9, verso 10 diz: ora, havia em Damasco um discípulo, diga comigo, um discípulo, chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eu acho interessante, irmão, quando a gente está aqui cantando, louvando a Deus, a gente fala aqui: Senhor, eis-me aqui. Fala o que o Senhor quer que eu vou fazer. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Aí o Senhor pede para fazer alguma coisa: não, Senhor, eu não. Disse o Senhor numa visão a Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou: disponha-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Duvida de si mesmo. Por que Ananias ele retrucou a ordem do Senhor? Senhor, você está vendo quem está lá?
eu já ouvi falar desse cara. Ele manda prender. Ele manda matar. E o Senhor quer que eu vou lá mesmo? Vai lá, porque esse é para mim um vaso escolhido. Quem de vocês queria ir lá falar com Saulo? Alguém? E o que eu acho interessante no texto, é que o texto diz assim: havia em Damasco um discípulo. Não diz que havia um profeta, um evangelista, um mestre. Ele diz, um discípulo. Saulo era um zeloso pela sua antiga religião. Perseguia os cristãos, prendia, matava. Era normal que Ananias tivesse medo de ir lá falar com ele. Porém, o meu medo de fracassar não anula eu cumprir a vontade de Deus. O meu medo de fracassar não anula a missão que Deus me deu. Pode ser quem for, Deus mandou eu ir lá falar, eu vou falar. Um discípulo foi lá e falou com Saulo. Um homem que se achava o tal. O homem que se achava, vai lá e fala com ele. E fala que ele é para mim um vaso escolhido. Como é que essa dúvida se manifesta em nós? Tendo pena de nós mesmos. Quantas vezes Deus não nos chama, não nos pede para fazer algo e a gente se esconde? A gente começa a ter pena de nós mesmos, começamos a chegar diante do Senhor e dizer ao Senhor todos os nossos defeitos. Gente, se Ele me chamou, você acha que Ele não me conhece? Se Ele não te chamou, você acha que Ele não te conhece? Alguém aqui já conheceu ou já ouviu falar de Moisés? Alguém já ouviu falar de Moisés? Quem é Moisés? Ou quem foi Moisés? Alguém? Quem foi Moisés? Libertador. Quem foi Moisés? Libertador. O que Moisés fez na sua vida ministerial? Uma das coisinhas pequenas que Moisés fez, ele abriu o Mar Vermelho. Alguém aqui já abriu pelo menos uma água no tanque? Alguém? A água no copo? Deus usou Moisés para enviar todas aquelas pragas no Egito. Deus usou Moisés para falar a rocha e a rocha produzir água. Tocar na rocha e a rocha produzir água, embora ele tenha invertido as tarefas. Mas isso aconteceu. Deus usou esse homem para tirar essa multidão do Egito e levar pelo deserto a uma cidade, a uma terra. É difícil você olhar para a Bíblia e não lembrar de Moisés. É difícil você pregar sobre alguma coisa e não falar sobre Moisés. Até hoje o povo de Israel, no judaísmo, é um dos profetas mais brilhantes e mais respeitados, Moisés. Mas alguém aqui lembra como foi o início do chamado de Moisés? Êxodo no capítulo 3, olha só o que nos diz. Vamos ver se alguém aqui se assemelha a Moisés. Então, olha só, capítulo 3, verso 2, apareceu-lhe o Senhor, o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia. No verso 7, diz ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo. Ou seja, aqui está a necessidade, Moisés. Eu estou olhando lá e eu estou vendo o que o meu povo está sofrendo. O que nós vamos fazer a respeito? Verso 10, vem agora e eu que vou te enviar. Eu vou te enviar a Faraó para que você tire o povo, os filhos de Israel do Egito. Eu fico imaginando até esse momento Moisés escutando Deus. Nunca tinha ouvido Deus. E de repente Deus fala com ele de uma sarça que pega fogo, mas não se consome. E Deus disse, eu estou vendo o meu povo, a aflição do meu povo. Eu estou vendo que eles estão sofrendo. E aí, o que nós vamos fazer a respeito? Eu vou mandar você, Moisés. Vai lá agora e tira esse povo. Qual que seria a sua reação, meu irmão? Olha só o que Moisés fala. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem aqui já falou isso? Você tem um chamado de Deus, sim ou não? Você tem um plano de Deus para sua vida, sim ou não? E quando o Espírito Santo fala ao seu coração sobre isso que ele te chamou, e você fala exatamente o que Moisés falou, quem sou eu, Senhor?
Hoje a gente atualizou, né, esse versículo. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu, Senhor? Deus tem uma tarefa para todos nós, assim como Ele começou aqui com Moisés. Isso aqui é só o começo, irmão, do diálogo. A treta de Moisés com Deus aqui foi longa, até Deus convenceu o homem. E tem isso aqui, para nós parece lógico, mas tem pessoas que estão aí há 10 anos na vida cristã e estão nesse mesmo diálogo com Deus. Deus chamando, Deus mostrando a tarefa, Deus mostrando a missão, Deus mostrando a seara, Deus mostrando a urgência do chamado, e a pessoa até hoje, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? O texto continua dizendo, olha só, verso 12, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Verso 13, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou dizer? Quem aqui já não teve medo de enfrentar situações desse jeito? Senhor, as pessoas não vão acreditar em mim, o que eu vou dizer? O que as pessoas vão dizer? Quem é você para me falar alguma coisa de Deus? Quem é você para me ensinar alguma coisa da Bíblia? Quem é você para falar de Jesus? Quem aqui já não teve esses questionamentos, gente? Não é mérito somente seu não, Moisés, o grande libertador, também enfrentou e questionou Deus. Deus, o que eu vou falar para esse povo? Esse povo não vai acreditar que eu fui enviado pelo Senhor. Deus só disse para ele o seguinte, vai lá e fala que o eu sou te enviou, e pronto. Se isso basta para ele, gente, basta para nós também. Acabou por aí? Não. No capítulo 4, verso 1 diz, mas respondeu Moisés, mas eis que não crerão, Senhor, nem acudirão à minha voz, eles não vão me ouvir. Eu fico imaginando Deus dizendo, meu Deus do céu, até que hora que eu vou tentar convencer esse cara? Agora no verso 10 é o que eu acho mais interessante. Verso 10 diz, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outra hora, nem depois que falaste ao teu povo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor, como eu amo esse texto. Respondeu o Senhor, quem foi que fez a boca? Irmão, se Deus te fez, se Deus te chamou, será que Ele não sabe das suas limitações? Será que Ele não conhece as minhas limitações? Mas mesmo conhecendo as minhas limitações, Ele está nos dizendo, eu te chamei. Por que nós perdemos tempo diante de Deus falando dos nossos defeitos? Falando daquilo que nós não damos conta. Olha só aqui que Deus está perdendo tempo aqui com Moisés, tentando convencer Moisés, dizendo, Moisés, é eu que vou mandar você lá, você que vai libertar esse povo. Senhor, quem sou eu? Esse povo não vai acreditar em mim, esse povo não vai acudir à minha voz, eles não vão me ouvir. Senhor, manda outro, porque eu não sou eloquente. Quem aqui sonha em pregar? Levanta a mão. Sonha em pregar, mas fica se deparando com aquele problema. Eu não sei pregar igual Joabe. E agora? Irmão, para de comparação. Deus, Ele vai te usar do jeito que você é. E eu reparei que quando eu perguntei quem sonha pregar, quase ninguém levantou a mão. Mas isso é algo que aos poucos vai se perdendo. Eu lembro, irmão, que na minha época, era o sonho de quase todo mundo pregar. Dava briga para ver quem queria pregar. Eu sou da época, irmão, que eu era tão fascinado para pregar, que eu orava para os pregadores das festividades não virem. O meu pastor sempre falava assim, fica pronto, porque se o pastor acontecer alguma coisa, ele não puder vir, você se vira. Irmão, eu ficava lá no cantinho, eu estava no som, era sonoplasta, ficava lá no som orando, Senhor, tomara que aconteça alguma coisa santa com ele, e ele não possa vir, perda o ônibus, alguma coisa, para pregar, aquela ânsia, aquela vontade de pregar. E isso não era algo só em mim, gente, era algo geral. Os jovens queriam pregar, as pessoas queriam pregar, as pessoas queriam aprender, ia orar de madrugada. Eu tive pessoas que me ajudaram na época, pessoas que me ensinaram,
Pessoas que me ensinaram, você quer pregar? Leia esse livro. Você quer pregar? Olha só como é que monta um esboço. Você quer falar de Jesus? Começa falando assim. Leia tal livro, compra tal livro, monta a sua biblioteca em casa. Irmão, eu tinha uma estantezinha de ferro em casa, assim, ó, cheio de livro. Tinha uma cadeirinha de escola, sentava naquela mesa, naquela cadeira, montava o esboço e pregava sozinho dentro do quarto. Tinha vez que o sermão era tão bom que eu falava até em língua estranha, dentro do quarto, sozinho. Primeira vez que eu preparei um sermão foi 2 folhas de caderno, frente e verso. Eu falei, vai dar 2 horas esse sermão. Preguei aquele sermão em 10 minutos, até hoje eu não sei que jeito. Aquele tanto de coisa. Mas eu quero destacar isso para vocês. As pessoas têm perdido isso. As pessoas ficam atrás, escondidas, por causa do medo. Medo de fracassar. Medo de errar. Se comparando com fulano, com ciclano. Deus vai te usar, mas você precisa permitir. Como é que essa dúvida se manifesta em nós? Desprezando a si mesmo. Gente, quantas vezes a gente não peca fazendo isso? Toda vez que você duvida de si mesmo, tem pena de si mesmo, despreza a si mesmo, você está pecando contra Deus e dizendo, Deus, o seu plano na minha vida falhou. Você errou quando me chamou. E eu sei, meu irmão, todos nós temos as nossas crises. Todos nós temos os nossos desafios. Com Jeremias não foi diferente. Olha só o que ele diz. Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que eu formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações. Quantos de nós já não ouviu uma palavra assim? Você que está aqui hoje, está me ouvindo. Quantas vezes Deus não falou isso com você? Quantas vezes alguém aqui ministrando, e isso chegou ao seu coração, ou o Espírito Santo falando no coração? Quantas vezes? Mas muitas vezes nós agimos como Jeremias. Então disse eu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, que eu sou só uma criança. Gente, Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe dos nossos erros, falhas, limitações. Mas mesmo assim Ele está dizendo, eu te chamei, eu acredito em você. Deus, Ele nos chama e Ele nos capacita. É Ele que faz tudo. Não despreze a si mesmo. Agora, pense comigo. Paulo, Ananias, Moisés, Jeremias, eles tiveram sucesso no seu chamado, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Depende do ponto de vista. O início deles, como é que foi? Assim como todos nós temos dificuldades, limitações, começamos a questionar Deus, a duvidar de Deus, começamos a dizer, Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não presto, eu não sei falar. Gente, na hora, a gente não serve para nada, é um lixo. É um lixo. A gente fica até assim, nem eu acredito em mim mesmo, imagina as pessoas. Agora, quando nós olhamos para isso, será que essas pessoas tiveram sucesso? Será que Moisés teve sucesso? Será que Jeremias teve sucesso? Quando eu digo depende do ponto de vista, eu digo porque é certo nós julgarmos essa situação aqui da mesma forma que nós julgamos a nós mesmos. Se nós formos olhar ou julgar eles da mesma forma que nós julgamos, será que eles tiveram sucesso? Porque, olha só, muitos não começam a exercer o seu chamado com medo de fracassar. Não começam a exercer o seu chamado, a sua vocação, com medo de fracassar, com medo de passar vergonha, por achar que não é bom o suficiente. Deus não acertou em chamar ele, poderia ter chamado o outro, escolhido o outro. Muitas pessoas não começam a exercer o seu chamado porque acham que não é bom o suficiente. Tem medo de fracassar. Irmão, diga assim comigo, pode ter certeza que na caminhada eu vou fracassar. É uma coisa certa. Você vai cair. O problema é o que você vai fazer quando cair. Levanta, meu irmão. Levanta.
Se você errou, fracassou, levanta. Continue, não desista. Agora, quando eu digo que depende do ponto de vista, vamos olhar com detalhe a vida do apóstolo Paulo, por exemplo. Deus chamou o apóstolo Paulo, um homem que escreveu quase metade do Novo Testamento, que teve grandes revelações do Senhor. Mas olha só como foi o início para ele. O Senhor, quando o chamou, ele disse, lá em Atos capítulo 9, verso 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Será que esse homem tinha sorte ou sucesso no seu chamado? Olha só o que Deus diz, pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Quem é que ia aceitar um chamado desse? Vem, Paulo, você é um instrumento para mim. Você vai levar o meu nome aos gentios, a todas as nações. Vem, que eu vou fazer com que você sofra pelo meu nome. Quem é que ia aceitar um chamado desse, meu irmão? Você acha que o apóstolo Paulo teve sucesso na vida, no seu ministério? Sim ou não? Vamos olhar 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 22. Olha só o que ele diz, são hebreus, também eu, israelitas, também eu, são da descendência de Abraão, também eu. Agora, olha só o que ele diz, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei voragem no mar, em jornada muitas vezes, em perigos nos rios, em perigos de salteadores, em perigos em patrícios, em perigos entre os gentios, na cidade, irmão, o perigo estava atrás dele em todo lugar, em trabalho, fadiga, vigília, muitas vezes, fome, sede, jejum, muitas vezes, frio e nudez. Esse era o ministério do apóstolo Paulo. Esse era o chamado de Paulo. Agora, hoje nós não aceitamos o nosso chamado porque a gente tem medo de fracassar, medo de passar vergonha. E Paulo estava lá, apanhando dos judeus com vara, sofrendo naufrágio. E eu estou aqui com medo de passar vergonha por achar que não sou bom o suficiente, irmão. Deus te chamou para cumprir uma tarefa muito importante. Não é hora de ficar olhando para o umbigo. Deus te chamou para algo importante, uma tarefa extraordinária. Enquanto Paulo estava preocupado em qual cidade ele ia ser preso, nós estamos aqui. Nossa, será que eu sou bom igual o ciclano? Será que eu canto igual o Beltrano? Será que eu sou bom o suficiente? Irmão, não importa se você é bom o suficiente. Não importa. Será que Moisés teve sucesso no seu chamado, no seu ministério, sim ou não? Vamos julgar ele no nosso ponto de vista hoje? Moisés tirou do Egito apenas mais ou menos 2 a 3 milhões de pessoas. Tirou lá do Egito para entrar lá na terra prometida. Dos que Moisés tirou, quantos entraram? 2, irmão. A porcentagem aqui vale a pena? De 2 milhões entrou 2. Irmão, o trem foi tão terrível naquele deserto que até Moisés não entrou. Será que Jeremias teve sucesso no seu chamado, no seu ministério? Sim ou não? Ele foi chamado para pregar a um povo que não o ouvia. Pelo menos aqui você é obrigado a me ouvir, irmão. Você não vai embora, não é possível. Não é possível que você vá embora. Ele foi chamado para pregar para um povo que não o ouvia. Foi tido como traidor, como inimigo. Enfrentou a solidão. Vivia chorando, não é à toa que ele é chamado de o profeta chorão. Vivia chorando. E por que ele vivia chorando? Senhor, eu falo para o povo, mas o povo não me escuta. Ainda teve que ver se cumprir na mensagem que ele pregava. Ele pregava, vai vir alguém aqui e vai levar vocês cativo. Vai vir alguém aqui e levar vocês cativo. Vai destruir tudo. E ele teve que assistir o império entrar em Israel e levar cativo, e o povo passar cativo 70 anos. Saulo cumpriu o seu chamado. E olha só, gente, Saulo ele se converteu em Atos no capítulo 9. No mesmo capítulo ele já começou a pregar o evangelho. No mesmo capítulo ele já estava descendo pelos irmãos, descendo ele dentro de um cesto, pelo muro da cidade para fugir, porque o povo queria matar ele. No mesmo capítulo.
E nós estamos aqui com medo de fracassar, com medo de passar vergonha, com medo de não ser bom o suficiente. Irmão, precisamos ser dignos da vocação que o Senhor entregou à nossa mão. O sucesso não está, meu irmão, o sucesso não está nos resultados que nós poderemos ter ou não ter no nosso chamado, no nosso ministério. O sucesso está na obediência a Deus em cumprir a missão. O sucesso está em cumprir a missão. O Senhor me mandou pregar o Evangelho, o Senhor me mandou pastorear a igreja, o Senhor me mandou pregar a sua mensagem. Irmão, eu posso pregar para 100, eu posso pregar para 10 mil, eu posso pregar para 1000, mas eu vou pregar para um do mesmo jeito. Porque o sucesso não está na multidão que vai me ouvir, na multidão que vai se converter, mas o sucesso está em cumprir, em ser obediente ao chamado do Senhor. Aí muita gente fala assim, eu já preguei para 10, nenhum converteu. Irmão, e daí? Não é sua função convencer ninguém, a função é do Espírito Santo, a sua função é só pregar. Só pregar. Dignos da vocação. O sucesso daquele que atende o chamado do Senhor está na obediência a Deus em cumprir a sua missão. Com certeza você, assim como eu, enfrenta dificuldades, limitações, medos. Mas precisamos ministrar as verdades do Senhor à nossa vida. Precisamos ministrar as verdades do Senhor à nossa vida. Tem algo que o salmista ele sempre fazia. Ele falava consigo mesmo. Ele não era doido. Não, ele ministrava a sua própria alma. Nós vemos isso no Salmo 42. Nós vemos isso no Salmo 103. No Salmo 42 ele vai dizer: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Você tem suas dificuldades, você tem os seus medos, as suas limitações. Eu sei que você sabe, você tem essa consciência do chamado de Deus à sua vida. Você crê no plano de Deus para a sua vida, você crê no propósito de Deus na sua vida, mas você está travado. Você está travado com medo de fracassar. Você fica às vezes comparando com outros e dizendo: eu nunca serei como fulano. É claro, você nunca vai ser como fulano. E não é para ser mesmo, é para ser você. Cada um de nós tem uma porção especial do Senhor dentro de si. Quando começar a surgir as dúvidas, quando começar a surgir os questionamentos, quando começar a surgir as questões em que te faz recuar, comece a ministrar a sua vida, as verdades do Senhor. Comece a declarar: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. O Senhor nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos designou para irmos e darmos fruto. Não vamos perder tempo assim como Moisés, quando foi chamado, dizendo ao Senhor ou falando ao Senhor os seus erros, as suas fraquezas, os seus defeitos. Todos nós temos defeitos, todos nós temos limitações, mas mesmo assim o Senhor nos amou. Mesmo assim o Senhor nos escolheu, mesmo assim Ele nos capacitou e nos entregou algo maravilhoso. Ele nos chamou ainda quando estávamos sem forma, antes de nascer. Tudo isso para que o chamado do Senhor não se baseasse na nossa performance, nas nossas habilidades, pois ainda nem havíamos respirado. Isso prova que o chamado é base do amor e da graça do Senhor.
dependemos exclusivamente dEle. Dependemos exclusivamente dEle. Ele é soberano, Ele sabe o que faz. Ele está no controle de todas as coisas. Nós somos barro, e barro fala de fraqueza, limitação, mas nós somos barro, e nós estamos na mão do oleiro. Nós não temos poder sobre o oleiro, é o oleiro que tem o poder sobre nós. É o Senhor quem tem poder sobre nós. É Ele que toma conta da nossa vida. É Ele que controla todas as coisas. É Ele que vai formar o vaso como Ele quer e usar como Ele quer. É Ele. Tudo que precisamos fazer é nos render e nos entregar totalmente a Ele, dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Diante de tudo que você ouviu hoje, você pode orar dessa forma. Enquanto nós cantamos, enquanto nós louvamos ao Senhor, você tem essa oportunidade. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Me rendo a Ti.